Boa noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Assim como aconteceu no primeiro turno, este encontro é promovido por um pool de empresas de comunicação. O Grupo Bandeirantes está ao lado da TV Cultura, do UOL e da Folha de São Paulo. Faltando 2 semanas para o segundo turno, o eleitor terá a oportunidade de acompanhar um debate essencial de ideias e propostas entre os dois candidatos. Eu gostaria de agradecer, em nome do pool, a presença aqui no estúdio da Band do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Para entender a dinâmica do debate, que será dividido em 3 blocos, vamos acompanhar agora as regras aprovadas pelas duas campanhas. Cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a mesma pergunta feita por um dos mediadores. Em seguida, o primeiro confronto direto, com um banco de tempo. Os candidatos terão 15 minutos cada um para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo bloco, jornalistas de empresas do pool fazem perguntas. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. O terceiro bloco começa com uma pergunta feita por um jornalista do pool. 1 minuto e meio de resposta para cada candidato. Na sequência, um novo confronto seguindo as mesmas regras. Cada candidato terá 15 minutos para administrar como achar melhor. Logo depois, também por ordem sorteada previamente, os candidatos terão 1 minuto e meio para as considerações finais. Como foi acertado previamente com as campanhas, nós não temos público aqui neste estúdio. Mas para receber convidados dos partidos e também jornalistas, a Band montou uma sala digital em parceria com o Google e o YouTube. E eu lembro que este debate é transmitido também no Band Play, no band.com.br e no canal Band Jornalismo do YouTube. Bom, então vamos para a primeira pergunta, que é feita para os dois candidatos. Existem 2 tipos de despesa do governo. Aquelas que são feitas por ordem constitucional, sem que os senhores possam interferir de forma alguma. E aquelas sobre as quais os senhores podem decidir. Nos países avançados, nos países mais civilizados, em termos orçamentários, metade do orçamento é controlado desta forma constitucional e metade é comandado pelo presidente. Aqui no Brasil, 96% do dinheiro vai direto para o seu destino, sem a mão do presidente, sobram 4 na mão do presidente da República. E para fazer novos projetos, novas ideias, novos programas, tem que tirar projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar programa. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Bom, pela ordem sorteada, o primeiro a responder a essa pergunta é Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária, e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos, então, o auxílio emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos, não apenas isso, na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que pode acontecer, porque realmente esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno. Mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que, em nenhum momento, houve qualquer medida do nosso governo que viesse causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então, fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara
para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente então propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente R$1,4 trilhão durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que, se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$5 mil de não pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos, que muitas vezes não pagam sobre o lucro, sobre o dividendo. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos. Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos para usar da forma que achar melhor. Para não prejudicar a compreensão de quem está assistindo a este debate, o ideal é que um sempre aguarde o outro terminar. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. E pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Lula. Bom debate aos dois, por favor. Eu até queria começar pedindo desculpa ao telespectador, porque eu não cumprimentei quando eu comecei a falar. Eu quero cumprimentar a direção da Banda, a direção da Folha, a direção da TV Cultura e a direção do UOL por fazer esse pool e permitir que a gente pudesse fazer um debate franco e aberto. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica desse país. E, por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, em especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. O senhor só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidatos aqui de primeira viagem. Então o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. Em especial
entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios, e a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade em Tocantins que a presidenta Dilma que tinha aprovado. Porque nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além do ProUni e do FIES. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. Parece que sabe que ele não fez nenhuma. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável, pelo menos, por 400.000 mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, fala que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada,
Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria, primeiro, ouvido os governadores de estados. Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI, o Brasil inteiro viu e, obviamente, que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, eu digo uma coisa, senhor Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, há uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então, não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto.
A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. É visível, o povo brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. O Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava, sabe, a fé do povo brasileiro, que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de mortes que houve. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente, não tenham medo da Covid. E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham que temer no tocante à Covid. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e os que com morbidade realmente tomassem cuidado. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, senhor Lula, não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Ah, mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Disse que não morreu nenhuma criança, morreu 2.000 crianças de Covid. Mas disse que não morreu porque o senhor não queria acreditar na Covid. Era preciso continuar mentindo sobre a Covid, era preciso continuar desacreditando. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia o enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. E repito, o Brasil, o país... Você se preocupou como? Interrompa. Você ria o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio... Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Você sabe, candidato Lula, deixa o presidente, candidato Bolsonaro, terminar o raciocínio. Ah, tá bom. Repito, nós compramos 500 milhões de doses de vacina. Entregamos com a logística nossa para estados e municípios. O Brasil foi um exemplo para o mundo no tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nos orgulhamos desse trabalho. Salvamos milhões de vidas. Se fosse com alguém no teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente cuja morte poderiam ter sido... Eu vou lhe contar como é que se vacina.
Em 2010, teve a gripe H1N1. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação. Aliás, o Brasil é exemplo do mundo em vacinação. O Brasil vacilou quando teve um presidente que não cuidou e que não foi responsável, que brincava e que não acreditava na vacina. E a verdade é essa, sabe? O senhor carrega nas costas o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina. Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Em 2006, 59 policiais foram executados aqui no estado de São Paulo. E por que isso? Porque teriam que transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Ele não podia mais ficar aqui comandando o crime. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. 5 prisões, 5 prisões de segurança máxima foi feito no meu governo. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Quem sabe a segurança dele tinha razão para transferir. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte, você está falando com um cara que fez 5 presídios de segurança máxima nesse país. Quanto você fez? Nenhum. Então, eu acho que a mentira aqui não é minha. A mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E quando a gente volta para o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeado. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tenho coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora, não. Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro. E as pessoas falavam, vai com cuidado, porque o Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado. E eu ia, sabe por quê? Eu acredito no povo. E eu fui numa comunidade, no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabem onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa, só sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana.
é achar que o bandido está só no lugar dos pobres. Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos. Os pobres são trabalhadores e eu vou votar no Complexo do Alemão. Porque não foram os presos que votaram em mim. Foi o povo brasileiro. Eu tive 6 milhões de votos a mais do que você, com toda essa gastança que você fez. Se pegar todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora, ninguém colocou 10% do dinheiro que o senhor colocou nessa coisa. É só eu falar uma coisa, o senhor vai lá e faz. Eu falei do preço da gasolina, vai lá reduzir o preço da gasolina. Ele reduziu, vai aumentar outra vez. Não pense que ele disse que não manda na Petrobras, que é o presidente que aumenta. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010, no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para o nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula, ele foi mais competente que eu, ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua? Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88, Dilma ficou mais meia dúzia anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa BR que passa lá pelo Pará. Quando assumimos, o Tarcísio, em 6 meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra, que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos, e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale em água para o Nordeste sem ter o mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu
a fazer essas obras. Porque ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe. Ele foi do PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obras de infraestrutura que esse país já conheceu. Geramos muito emprego, mas muito emprego de carteira profissional assinada, coisa que Vossa Excelência não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas sim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, e eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente do Ministério da Defesa. Gente que tinha qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Obrigado, candidatos. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República no segundo turno, realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, o jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura e o UOL. Logo após o intervalo, é a vez de jornalistas fazerem as perguntas aos candidatos. Olho no voto, eleições 2022. Estamos de volta, ao vivo, com o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República neste segundo turno. Um encontro realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, Folha de São Paulo e o portal UOL. O programa é exibido também no Band News TV e nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Neste bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem as perguntas para os candidatos. Cada jornalista faz uma pergunta que será respondida pelos 2 candidatos e o tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. Lembro que a ordem de resposta foi definida em sorteio prévio e será intercalada a cada nova pergunta. O primeiro a responder será o candidato Lula e quem faz a pergunta é a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade desses integrantes do Supremo.
Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova Constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, satisfação revê-la. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixo claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato a presidente da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Bom, enquanto o candidato Jair Bolsonaro respondia, o presidente Lula levantou a mão solicitando direito de resposta. Só um minutinho, por favor, candidato. Então, está sendo encaminhada a comissão. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta, se será concedido ou não. Bom, acabo de receber a resposta já. O pedido de direito de resposta não foi concedido. Vamos seguir, então, com o debate. A próxima pergunta a ser respondida, primeiro pelo candidato Jair Bolsonaro. Quem faz é o jornalista do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Os senhores têm sido muito cobrados e até criticados por não entrarem, aprofundarem tanto em alguns setores, colocando mais propostas e ideias. Então, eu queria falar um pouco sobre economia. No primeiro turno, aqui nesse debate, perguntei aos dois sobre os R$600. De onde virão os R$600 para o auxílio tão fundamental para milhões e milhões de brasileiros? De onde viria, já que não está na previsão? Estouraria o teto? Tiraria de outros orçamentos? Isso não foi respondido pelos dois, é uma boa oportunidade. Mas queria pegar um outro ponto na questão da economia. Privatização. O presidente Jair Bolsonaro recentemente defendeu na questão de preços a privatização da Petrobras. Queria saber se continua defendendo, qual seria a política de preços e, no caso também do presidente Lula, o que seria, o ex-presidente Lula, o que seria a sua política com a Petrobras e também política de preços com relação aos combustíveis. Boa noite. Obrigada, candidato Bolsonaro. 1 minuto e meio.
política de preços. A Covid, a pandemia, o fica em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado. Foi apresentada uma proposta, um projeto, muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra, obviamente, no Senado Federal. Isso puxou o preço das coisas lá para baixo. Estamos no terceiro mês com deflação. Segundo a Abras, do mês passado para agora, os produtos da cesta básica do supermercado caíram em média 20%. Temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Trabalho de quem? Jair Bolsonaro e Congresso Nacional. O mundo todo, com alta nos combustíveis, alta de inflação, e o Brasil no caminho certo com Paulo Guedes. Orgulho do nosso governo, a economia e o povo em primeiro lugar. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Eu, quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Primeiro porque esse país hoje só refina 80% da gasolina que usa. A gente refinava 100%, a gente refinava tudo que a gente consumia. Esse país parou de refinar, portanto, a gente tem hoje, com a privatização da BR, dizendo que a BR tinha monopólio, era preciso ter mais empresa concorrendo, queria baixar o preço. Aí vendeu-se a BR, vendeu-se a BR, e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, sem pagar imposto e com o preço dolarizado. Ora, na verdade, o preço não tem que ser dolarizado porque a gente faz a exploração em real, a gente paga o salário dos pessoal em real e a gente fazia as próprias plataformas e a sonda aqui, coisa que não faz mais. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já se consumiu o dinheiro que pegou e mesmo assim a gente vai continuar pagando 3 bilhões. Eu, sinceramente, acho que privatizar não é solução para nada. Quem pergunta agora é a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Boa noite. O tema da minha pergunta é relações entre os poderes. As fake news divulgadas por autoridades eleitas e altos funcionários do governo têm prejudicado a implementação de políticas públicas e o debate eleitoral se transformou em uma guerra suja. Há uma avalanche de mentiras sobre as urnas e o sistema eleitoral, sobre religião, sobre vacinas, sobre saúde pública. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet. Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim ou não? Candidato Lula, 1 minuto e meio. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Numa demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas.
Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com processos para tirar as coisas que são mentirosas. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Candidato Bolsonaro, 1 minuto e meio. Lula, se você não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir, e aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste ao seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. O próximo a perguntar é o jornalista do UOL, Josias de Souza. Boa noite, Josias, por favor. Muito boa noite. Boa noite, senhores candidatos. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor, eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, falar que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Por favor, candidato Lula, 1 minuto e meio. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito.
E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. É exatamente com as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você se fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto nas prefeituras do PT foi... A ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento, o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Obrigada, candidatos. E assim chegamos ao final de mais este bloco do debate histórico, que reúne os dois candidatos à presidência no segundo turno, realizado aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Uma parceria do Grupo Bandeirantes com o UOL, TV Cultura e Folha de São Paulo. E eu aproveito para trazer uma informação para vocês de agora. Neste momento, o debate já bateu o recorde de maior live jornalística do YouTube da história. E depois do intervalo, um novo embate direto entre os candidatos. Eu e a Adriana Araújo nos despedimos, porque o próximo bloco terá a mediação de Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL. Olho no voto, eleições 2022. O que acontece antes do seu play? No YouTube, todas as pessoas podem se expressar e ser ouvidas no mundo inteiro. Trabalhamos constantemente na evolução das nossas diretrizes. Removemos conteúdos que violam nossas políticas. Reduzimos o alcance de conteúdos duvidosos. Recomendamos conteúdos de fontes confiáveis. E recompensamos criadores de conteúdo de qualidade. Antes do seu play, o YouTube trabalha muito para combater a desinformação. De volta, ao vivo, aqui da Sala Digital, para você que está acompanhando o debate entre Lula e Bolsonaro, o primeiro do segundo turno. Lembrando, a Adriana Araújo acabou de falar e a gente reforça, essa já é a maior live de jornalismo do YouTube. Você está acompanhando com a gente ali simultaneamente, mais de 1.700 pessoas acompanhando. E quando a gente, ou melhor, 1 milhão, né, gente? Tá aqui a maior da história, 1.700.000 pessoas acompanhando. E no pool, né, que a gente tem essa junção de várias emissoras jornalísticas transmitindo o nosso debate, já são mais de 2 milhões de pessoas assistindo. Bom, a gente vai então mostrar aqui, continuar acompanhando você. Essa aqui é a nossa sala digital, onde tem mais de 100 pessoas aqui convidadas acompanhando o nosso debate, entre pessoas, né, dos candidatos e outros convidados, nossos colegas jornalistas também. E é daqui que a gente está monitorando o que você busca na caixinha do Google, né, Lana? Exatamente, Cíntia. 2 milhões de pessoas acompanhando em tempo real. Muito obrigada pela sua audiência. É isso. É o retrato de como o país está reagindo minuto a minuto durante o nosso debate, esse debate histórico. Agora, olhando os temas aqui, Marco Túlio, vamos ver. Teve movimentação no tema geral? A gente teve sim, a gente viu que pesquisa eleitoral finalmente deixou a primeira posição aí nessas últimas 4 horas, né? A gente vê que agora Preços volta à primeira posição, mas a gente também teve uma troca aqui, ó, na 5ª posição Educação, que oscilou bastante, estava em 6º, mas depois chegou a última colocação, agora está em 5º, aqui logo já aqui no segundo bloco do debate. Vamos ver o tema política. Aqui sim, né? Os candidatos falaram nesse segundo bloco um pouquinho sobre composição do Supremo Tribunal Federal, né? O assunto corrupção é bastante recorrente. Então, o que aconteceu aqui? Olha que confusão, né, gente, no tema política. Aqui a gente segue com pesquisa eleitoral dominando o interesse de busca dentro da categoria política, lembrando que a gente está olhando aqui as últimas 4 horas, mas de fato, assim, nesse último bloco, a gente teve uma disputa muito grande do interesse de quem está assistindo sobre assuntos que foram falados muito rapidamente. Então a gente teve o STF, a gente teve a questão de fake news que foi martelado durante muito tempo. Veja que fake news estava em penúltimo lugar, agora está em 3º. Mas a gente também teve corrupção, que oscilou bastante, chegou à 2ª posição, agora está em 4º. TSE,
e orçamento secreto. Vejam que todos esses assuntos surgiram agora nesse último bloco, foram bem falados pelos candidatos. Ana, deixa eu acrescentar aí a conversa de vocês, que a gente tem números, né, sobre essas buscas aí, especialmente em relação ao STF, quintuplicou na última hora essa busca, um aumento aí, uma alta de 400%, e a corrupção também triplicou na última hora a busca sobre esse assunto, mais de 190%. E aqui, especificamente no caso do STF, que agora ocupa o segundo lugar nas buscas dentro do assunto política, estava em sexto e subiu para segundo lugar. E fake news também aparece em terceiro, estava aqui, ó, em sétima colocação, subiu para terceiro. Então, veja aqui, em tempo real, o que eles estão dizendo no debate afeta o interesse do eleitor. Ele vai para a caixinha do Google, pesquisa e esse dado aparece aqui para a gente. E o último, vamos dar uma olhadinha nos temas de economia. Que foi também falado nesse segundo bloco, né, bastante, foi uma das perguntas levantadas pelos jornalistas. Vejam que preço estava dominando, mas agora deu uma oscilada também, mas eu acho que o mais digno aqui foi a oscilação de Auxílio Brasil, mas também a questão do empréstimo, né? A gente tem emprego aqui também que oscilou bastante, chegou na última posição, está em sexto. Energia também, com uma presença importante, e a questão do empreendedorismo, que chegou a ficar em primeiro lugar, a gente trouxe aqui antes do debate e agora está na última posição. Vamos ver a última tela, que é a interesse de buscas, especificamente sobre o nome dos candidatos, porque teve uma movimentação de último minuto ali. A gente vem acompanhando desde as 6 da tarde. Essa linha segue baixa porque aqui o interesse está baixo, né? Então, quanto mais baixa ela está, menor o interesse. Então, à medida que a linha vai subindo, vocês vão vendo que o interesse vai aumentando e as linhas se cruzam, né? A gente trouxe isso aqui antes do debate começar, a linha vermelha o Lula e a linha azul o presidente Jair Bolsonaro. E aqui uma primeira inversão. A gente segue acompanhando esses dados em tempo real. É isso, esses dados que aí mostram um retrato, né, de como que o país vai reagindo minuto a minuto durante as falas dos candidatos. E você pode acessar todos esses dados nesse QR Code que está na sua tela. Você vai ver todos os detalhes que a gente está mostrando para você aqui da Sala Digital, com mais aprofundamento aí nesse QR Code. Você vai continuar acompanhando o nosso debate, o primeiro debate do segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A gente segue aqui na Sala Digital monitorando essas buscas do Google em tempo real para você. Até já! Boa noite. Boa noite, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com esse debate histórico e que reúne pela primeira vez os dois candidatos à presidência da República no segundo turno das eleições 2022. Um encontro fundamental para a democracia, promovido por um pool que reúne a TV Cultura, o Grupo Bandeirantes, o UOL e a Folha de São Paulo. Eu lembro que o debate está sendo exibido na internet pelos canais digitais de todas as empresas participantes e pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para abrir este bloco, os dois candidatos terão 1 minuto e meio para responder a uma mesma pergunta. E quem faz essa pergunta inicial é o jornalista Taiguara Ribeiro, da Folha de São Paulo. Por favor, Taiguara. Candidatos, boa noite. O assunto é educação. Durante a pandemia, alunos de escolas públicas enfrentaram uma média de 287 dias sem escola. Além disso, essa falta de escola causou um prejuízo no aprendizado e também aumentou a desigualdade entre crianças negras e brancas, ricas e pobres. O que de concreto, caso os senhores sejam eleitos, vocês farão para recuperar essa defasagem educacional? Pela ordem sorteada, o primeiro a responder é o candidato Lula. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu tenho dito já há 3 meses
que a primeira reunião que eu quero fazer, na primeira semana de janeiro, são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. Candidato Jair Bolsonaro, sua vez de responder, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o FIES técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. Agora, mais uma rodada direta com o banco de tempo entre os candidatos. Seguindo as mesmas regras do primeiro bloco, cada um terá 15 minutos para administrar como preferir. A ordem é invertida em relação ao primeiro bloco. Portanto, quem começa com a palavra é o candidato Jair Bolsonaro. Bom debate, candidatos. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões e essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa
é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria, sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru, como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrada as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre do Brasil, de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei candidato. sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do Exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho. Você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio. Você sabe que a Aeronáutica não tinha avião. E você sabe que eu cuidei das Forças Armadas com carinho que nem você cuidou das Forças Armadas como eu cuidei, porque eu quero uma Forças Armadas preparada, competentemente armada para defender a soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. É isso que eu quero para esse país. Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa, e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, mentira. Os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Bolsonaro. Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula.
os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Corrêa 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira, que você trabalhou para o bem da Petrobras? Não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa o crime, é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram. Que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que, para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia, não fecharam a Samsung. Na Alemanha, não fecharam a Volkswagen. Na França, não fecharam a Alstom. Ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro, que... Lula, sabe por que houve roubo... Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Porque você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando... Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo... para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá? Ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O candidato Lula pediu o direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso costumaço. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras, e esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica um diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é quem indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar.
um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3.700.000 carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões, metade da produção de carros. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, vejam, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da sua economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu o seu voto, mandando para a cadeia vários dos seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro na Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0-0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala para a gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. O governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22.
no seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar Dá o Google, não, deixa eu terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra, destruição. Invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. Nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Quanto mais ministério, melhor, né? Lula, tu acabou de dizer, há poucas semanas, que é dividir a biodiversidade da Amazônia com o mundo. Você já está se curvando ao mundo. Em vez de você falar que a Amazônia é nossa, você quer dividir a nossa biodiversidade. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, para as suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a mídia? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta a estabilidade nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Esse país não pode ter um governo que parece um biruta, que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia desdiz a coisa que diz. Esse país precisa de gente séria. E é por isso que nós vamos trazer o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui, pois eu vou voltar a abrir esse país para o mundo. O que nós vamos fazer é fazer a da Amazônia, nós vamos fazer acordos para pesquisar a riqueza da biodiversidade da Amazônia em bem do povo brasileiro e em bem da humanidade. Porque nós precisamos compartilhar o conhecimento científico com outros países para que a gente possa explorar corretamente a Amazônia. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você, sinceramente, sabe que você colocou um ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir a cancela para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia, o menor respeito. Ou seja, para você o que vale é os caras quebrar, desmatar, invadir, plantar, sabe? O homem de negócio sério não invade.
Eu digo para vocês, o verdadeiro, o homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Em 14 anos, você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já que você falou que vai trazer amigo para cá? Você sentiu... Você vai trazer... Você era deputado e você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente. Fala a verdade. Meu tempo? Vamos falar dos seus amigos? Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos é seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou quando tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras e pazes da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. É que eu fico empolgado. Muito obrigado. Quem cuida do povo sou eu, do mais pobre. Olha o Auxílio Brasil. Você que é pobre, tem dificuldade. Multipliquei por 3 o valor médio do Bolsa Família. Agora vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chaves falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chaves lá atrás e para Maduro também.
Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. Já reviram lixões para sobreviver. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime com o seu Geraldo Alckmin. O povo não vai deixar isso acontecer. Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, fecharam igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando, pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas todo dia. Sabe por quê, Lula? E os seus animais foram comidos na Venezuela. Pobreza e miséria. O único que vive muito bem lá, um dos raros, é o próprio Maduro. Mais ninguém. Vejam vocês, relatos de venezuelanos, por que chegaram nesse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. Se você estava tão preocupado com o pobre assim, como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$ 42 por mês para uma família? Média R$ 190. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Um Bolsa Família melhor, digno do povo brasileiro. Eu tripliquei esse valor, achando recurso no orçamento, mesmo sendo o primeiro presidente que pegou o teto de gastos, negociando com o parlamento, contra o PT. Se dependesse do PT, você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$ 600, estaria ganhando Bolsa Família de R$ 40 a R$ 190. Uma vergonha. Uma pessoa que se gaba da sua economia, pagar isso para você, meu irmão, pobre, sabemos a sua dificuldade, sabemos do seu sofrimento, sei que você levanta de madrugada para ir trabalhar. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional. Os pedidos de direito de resposta foram analisados pela comissão. Um deles foi aceito. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem direito a 1 minuto a mais a partir de agora. Eu, na verdade, deveria ter direito a dois direitos de resposta. Porque eu fui agredido várias vezes, com mentiras.
Então, é importante que o juiz julgador do tempo de resposta vou entrar com recurso no Supremo Tribunal que discute. Deixa eu dizer uma coisa para você, Bolsonaro. Você continua descaradamente mentindo. Descaradamente. Sabe, porque, efetivamente, eu vou voltar a governar esse país porque precisa de alguém que cuida dele. Porque o povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo. O povo não quer ninguém que gaste 36 milhões de reais no cartão, sabe, para comprar coisa para o Palácio. O povo não quer mais rachadinha. O Queiroz está até hoje escondido, ou seja, votar a cena do crime, o Lula vai votar a cena de cuidar do povo brasileiro, porque o povo precisa de alguém que cuide dele e você sabe que eu sei cuidar do povo. A partir de agora, vamos às considerações finais. Antes, o presidente Jair Bolsonaro pediu o direito de resposta. A comissão julgadora está analisando. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta da comissão. Não foi concedido. Acabou de ver o resultado, não foi concedido o direito de resposta. Vamos às considerações finais, então, a partir de agora. Pela ordem de sorteio, quem começa é o candidato Jair Bolsonaro. Sorteio 1 minuto e meio, candidato. O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequente o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não, nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para com as religiões. E agora quem tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tinha que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o meu adversário é, efetivamente, o cara que tem a maior cara de pau para contar inverdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no ministério, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei 2 vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. Durante a fala do ex-presidente Lula, o candidato Bolsonaro pediu o direito de resposta, a comissão analisou e foi negado. Termina aqui este primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura. Peço que a plateia faça silêncio, por favor.
parceria entre o TV Cultura, o UOL, Folha de São Paulo e Bandeirantes, com apoio do YouTube e do Google. Eu aproveito para lembrar que este debate bateu o recorde de maior live jornalística do YouTube em toda a sua história. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam pela TV, pelas rádios, pelas mídias digitais. E em nome das empresas do Pool, agradeço novamente a presença aqui dos dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, na sede da Band em São Paulo. Uma boa noite para você. Boa noite e boa semana a todos.